A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos continuar falando a segunda parte sobre a graça de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre a graça que é identificada como o Evangelho. Então a palavra de Deus também, ela foi dada pela graça de Deus. Ela foi dada a nós para que nós pudéssemos seguir as suas orientações e não sairmos fora do padrão que Deus determinou para nós, para podermos ser salvos. Então a graça de Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 43, diz assim: E despedida a sinagoga, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam e perseveravam na graça de Deus. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga de Antioquia. Então eles perseveravam o quê? Na graça, quer dizer, na palavra, né? Perseveravam, exortavam quando Paulo falava, e era na palavra de Deus. Atos 14, 3. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. A pregação lá em Icônio, né, com Paulo e Barnabé. Então, quando ele fala testemunho da palavra, né, da graça, significa a palavra de Deus, a Bíblia, né, que nós temos hoje, que é a palavra de Deus que foi dada para nós pela graça de Deus. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo falando aos anciões da igreja de Éfeso. Então veja que ele fala, né, para dar testemunho do quê? Do Evangelho da graça. Quer dizer, o Evangelho é a palavra de Deus. A palavra que Jesus Cristo deixou aqui, né, no Novo Testamento, e a palavra de Deus que compreende o Novo e o Velho Testamento também. Então veja que quando Paulo estava falando lá em Éfeso, ele estava falando que ia fazer aquilo que Deus determinou para ele, que ela falar da graça de Deus, né? Que é do Evangelho da graça de Deus. É a graça que capacita os homens a crerem. É pela graça que nós somos capacitados, né? Veja aqui que Apolo, né, ele pregava eloquentemente, só que ele só conhecia o batismo de João, né? De João, mas não conhecia o batismo de Jesus Cristo. Então, veja que em Atos 18, 27, né, quando Apolo, né, querendo ele passar a Acácia, né, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, e tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido. Então veja bem que ele pregava, ele conseguiu até convencer os judeus pela palavra, né, pela graça do Evangelho, do que ele conhecia, mas ele não tinha ainda conhecimento do que era o batismo de Jesus Cristo, né? Então, quando João batizava, ele batizava ali, né, para arrependimento, mas Jesus Cristo batizava, né, com o Espírito Santo e com fogo. Era diferente, né, do que João fazia lá, batizava nas águas só pelo arrependimento. A palavra da graça é aquela que edifica os crentes. Então, nós somos edificados através da graça. Atos 20, 32. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, veja bem que Paulo, lá em Éfeso, né, ele foi encomenda o quê? Encomenda, pois vos encomendo a Deus e a palavra. Então ele está recomendando, né, ali para o povo, para conhecer a Deus e através da palavra, né, da palavra viva que é a Bíblia. A graça na prática é a ação de Deus advinda da sua disposição em amar o pecador. Então veja lá, Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Veja que naquela época, né, só Noé tinha uma intimidade com Deus, porque quando Deus falou para ele que ia terminar com o mundo e falou para ele construir uma arca, né, Noé achou graça, porque Noé viu o favor imerecido, porque ele era pecador,
Mas Deus escolheu, porque Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, né? Então, você veja a diferença. Deus não admite o pecado, mas o pecador Deus recolhe para ele, porque ele o ama. Então, ele dá a oportunidade ao pecador a se reconciliar com ele, se arrepender para poder entrar na vida eterna. Lá em Lucas 1:28, e entrando o anjo onde ela, Maria, estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Então veja que Maria foi agraciada por Deus para ter o quê? O Filho de Deus. Para o Filho de Deus poder vir em carne, porque ele podia simplesmente fazer o Filho de Deus vir naturalmente aqui na terra e já em carne, mas ele fez com que Jesus, através do parto, através da sua vida terrena, ele pudesse participar de como é a vida do ser humano, para então poder depois pregar a palavra. Então veja que Maria foi agraciada, porque ela não teve gerado com o amor entre o homem e a mulher, mas sim pelo amor de Deus através do Espírito Santo. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então veja que a graça o favor imerecido é um dom de Deus, mas não vem pelas nossas obras, porque muitos podem bater no peito, eu salvei, eu curei, eu libertei. Não, quem salva, quem liberta, quem cura é Jesus. Então a graça é derramada a cada um conforme Deus o quer, não porque ele é melhor do que o outro, mas Deus escolhe aquele quem ele quer. Romanos 3:24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja bem, sendo justificado que gratuitamente, a graça é dada de graça para nós, Podemos até fazer uma comparação, a graça é de graça, Mas ela só vem através do quê? Da redenção que há em Cristo Jesus Cristo. Outro item aqui, os efeitos da ação de Deus na vida do crente são também chamados de graça. Então, os efeitos da ação que Deus faz no crente. 2 Coríntios 8:1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Então, lá na Macedônia, Deus derramou a graça lá na igreja da Macedônia, o favor imerecido aos macedônios, que naquela época não conhecia quem era Jesus. Mas Deus ali fez um trabalhar, através do Espírito Santo, através da pregação, e ali foi dado graças. 2 Coríntios 8:19, e não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem, no tocante a esta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a nossa boa vontade. Então aqui, Paulo está falando de Tito, que foi escolhido seu amigo, para ministrar, ministrar a graça, a glória do Senhor, a graça do Senhor que é dada a cada um conforme Deus quer. Atos 11:23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Barnabé quando foi enviado a Antioquia. Então ele chegou lá, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele se alegrou, porque o povo Paulo já havia passado por lá também, muitos pregadores já haviam passado por lá, e o povo já estava debaixo da graça de Deus. E quando foi Barnabé, ele se alegrou muito, porque viu que o povo não tinha perdido a fé em Deus, a fé em Jesus Cristo, mas continuava debaixo da graça do Pai. Os contrastes da graça. A graça se diferencia da lei em sua origem e natureza. Vamos lá. João 1,17, porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, Então veja que a origem, se difere uma da outra, Se difere em natureza, porque a lei foi dada através de Moisés, mas a graça, foi derramada para todos por Jesus Cristo. Então a graça veio para poder sermos salvos através do seu sacrifício de cruz, pelo sangue derramado, para que ele pudesse redimir todos os nossos pecados
ele levou todos esses pecados que nós fizemos, tanto no passado, como no presente, como ainda vamos cometer, ele já levou na cruz, né? E essa graça foi dada para nós. Então ela difere da lei. Quem está debaixo da lei, quer dizer que está devendo para a lei, né? E quem está debaixo da graça está com Deus, com ele no coração, né? Romanos 6,14, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado para quem está debaixo da graça não vai ter domínio. O domínio só tem para aquele que está debaixo da lei, aqueles que estão devendo na lei, né? Tanto na lei terrena como na lei espiritual. E a graça nunca vai, né? O pecado nunca vai alcançar aqueles que estão debaixo da graça, do favor imerecido de Deus. A graça se contrasta com o pecado em seu domínio. Romanos 5,21. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, né, a graça se contrasta com o pecado em seu domínio. Então, o pecado não tem mais domínio, porque o domínio do pecado é a morte espiritual. Mas a graça é a vida eterna por Jesus Cristo, né? 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e com que qualidade de corpo vêm? Então, como é que podemos responder essa pergunta? Como ressuscitam os mortos? Isso é o poder de Deus. É Deus que vai fazer ressuscitar os mortos, né, para serem julgados, né, ou vão para a glória, né, aqueles que estão mortos em Cristo, e aqueles que ainda estão mortos, mas não estão inscritos, vão ser julgados lá no final, no julgamento final, né? Vai ter a segunda oportunidade. E que qualidade de corpo vem? Como é que o corpo? Então o corpo vai ser um corpo restaurado, um corpo glorificado, um corpo igual ao corpo de Cristo, igual ao corpo dos anjos. Então essa vai ser a qualidade do corpo que vem, né? O que vai ser ressuscitado. 1 Coríntios 15:57. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça vem, né, pela vitória em Jesus Cristo, quando nós aceitamos Jesus e continuamos fazendo aquilo que ele determinou e continuamos observando a palavra de Deus, né? Tem que estar em observância da palavra, né, para poder ser salvo, né, através de Jesus Cristo. Ninguém chega ao Pai se não for por mim, né, ou por Jesus Cristo. A graça se contrata com as obras na salvação dos pecadores. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:9. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então a graça se contrasta com as obras na salvação. Não é pelas obras. As obras cooperam para a graça, né? Mas veja que Tiago fala que a fé sem obra é morta, né? E a fé vem de nós sabemos que Deus existe. Não podemos ver, mas sabemos que ele existe, né? Isso é fé. É acreditar naquilo que não vemos, mas sabemos que aquilo que não vemos existe, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E ela não vem das obras, né? Como já falei antes, para que ninguém fique batendo no peito e se gloriando do que fez. A graça se contrasta com a dívida quanto à causa da salvação. Então, vamos lá. Um pouquinho está ficando mais interessante, né? Romanos 4:4. Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Romanos 4:5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então veja bem, mesmo que a gente faça a obra, que a gente trabalha, isso é como uma dívida, né, que nós estamos pagando, porque Deus deu tudo para nós, para que nós pudéssemos continuar fazendo as boas obras que Jesus deixou, né? E Jesus disse, né, que quando ele fosse, nós continuaríamos fazendo as boas obras
que ele deixou para fazer e faziam até maiores do que ele. Então isso deixou para nós como uma dívida que nós temos que pagar, né? Para sermos salvos, porque nós temos que fazer a obra, porque a obra coopera, né, com a salvação. Então, se você acredita em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Mas se você fizer a obra, a salvação lá vai te dar o quê? Os galardões, a recompensa, né? Então, sem obra, né, a fé é morta. Que adianta? Eu ter fé, mas não fazer nada, ficar só sentado olhando. É que nem eu podia hoje estar sentado, vendo TV, descansando, mas não, né? Estou fazendo a obra, porque vale mais fazer a obra para Deus do que as coisas do mundo. Nós podemos fazer, nós podemos ver TV, podemos passear, podemos sair, podemos ir para todos os lugares que nós quisermos, né? Mas não podemos deixar de fazer a obra. É isso que faz a diferença, porque Deus deixou como uma dívida para nós, para que nós continuássemos fazendo aquilo que Jesus começou, a boa obra que ele começou. Né? Porém, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é contada como justiça. Então nós não podemos condenar os ímpios, né? Porque nós temos que crer que Jesus pode salvar o ímpio, mas através de quem? Jesus vai descer e vai lá falar para o ímpio? Não, quem tem que falar somos nós. Então veja aqui que a obra, ela está compartilhada, né, com as coisas de Deus. Como é que o ímpio vai crer em Jesus se não tiver alguém que fale para ele? Como é que o ímpio vai poder ter a sua salvação se não tem quem pregue para ele? Então, irmãos, isso Deus deixou para nós. E nós estamos incumbidos de fazer essas coisas. Você vê que a graça, ela se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Não é somente falar que a graça é o favor imerecido que nós temos através de Deus, né? Na próxima postagem nós vamos falar a graça na Trindade. Então tem muito mais ainda para a gente aprender sobre a graça de Deus. Não esqueçam de vocês compartilharem, né, aí no YouTube, no Facebook, em todo lugar que vocês puderem, no WhatsApp, né, compartilhem com seus amigos. E você que não é inscrito, se inscreva, né, porque tem muitas coisas que já foi falado, né, se vocês quiserem ver as séries de tudo que já foi falado, entra lá no playlist, tem várias séries, né, desde o começo da criação até os tempos de hoje, até o final dos tempos. Então tem muita coisa que nós temos que aprender ainda da palavra de Deus. Nós só estamos apenas arranhando, né, a palavra de Deus. E não esqueçam, né, de pôr lá o joinha, né, para mim saber se o vídeo está sendo bem aceito. E se você tiver alguma dúvida, pode me contatar tanto pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo WhatsApp, tá? Ou tem meu telefone lá também no Zap, pode me contatar diretamente para tirar suas dúvidas, perguntas ou sugestões. Se vocês querem que eu fale sobre algo, né, podem sugerir um assunto que eu vou pesquisar e vou te atender e vou postar para você verem que a graça de Deus está na nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.